Quando a gente para contemplar o universo, é difícil acreditar que tudo isso, planetas, estrelas, galáxias e até a vida como conhecemos, surgiu simplesmente por acaso. Em qualquer direção que olhamos, o universo parece seguir um conjunto claro de regras. As leis da física são consistentes. Os elementos que formam tudo são os mesmos. E esses blocos fundamentais se combinam de formas que não apenas permitem a existência de tudo o que conhecemos, mas parecem até ter sido feitos para isso. É como se o universo tivesse sido calibrado com precisão extrema. Mas isso foi intencional? Ou é só uma coincidência extraordinária? Por que estamos aqui? E por que o universo parece feito sob medida para nós? Essa questão é o que muitos chamam de o paradoxo de cachinhos dourados, uma referência à ideia de que tudo está na medida certa. Pensa assim: se a força que mantém os prótons e nêutrons unidos dentro dos átomos fosse um pouquinho mais forte, as estrelas, como o nosso Sol, teriam queimado rápido demais. Nem daria tempo da Terra existir. Agora, se essa força fosse um pouco mais fraca, os átomos pesados que formam tudo ao nosso redor nem chegariam a se formar. Se a gravidade fosse ligeiramente mais fraca, o Sol nem teria reacendido com as reações nucleares necessárias para gerar luz e calor. Se fosse mais forte, ele teria queimado tudo em pouco tempo. Esses são só alguns exemplos de como as leis do universo parecem afinadas para permitir a vida. As forças fundamentais, as massas das partículas, tudo parece ter sido ajustado com uma precisão absurda. Isso significa que somos especiais? Ou só tivemos uma sorte imensa? Agora, para entender melhor essa ideia de ajuste fino, quero te propor um experimento mental simples. Escolha um número entre 1 e 1 milhão, qualquer número. Eu também escolhi 1. Agora imagine que, por coincidência, nossos números fossem quase idênticos. Isso seria estranho, né? A chance de isso acontecer ao acaso é muito pequena. E quanto menor a diferença entre nossos números, mais você começaria a suspeitar que houve alguma conexão, talvez até que eu soubesse o número que você ia escolher. É essa sensação que o ajuste fino do universo causa nos cientistas. Parece coincidência demais, como se os ingredientes de uma receita cósmica tivessem sido medidos com todo cuidado. Imagina fazer um bolo em que você precisa exatamente da quantidade certa de cada ingrediente. Um pouquinho a mais de fermento ou de açúcar e o bolo desanda. Agora, imagina que você fez esse bolo na primeira tentativa, sem receita, e ele saiu perfeito. Isso faz pensar se realmente foi só sorte. Voltando ao universo, sabemos que ele está se expandindo desde o Big Bang, mas o curioso é que essa expansão tem a velocidade exata para não colapsar tudo de volta, nem se espalhar tão rápido a ponto de impedir que as galáxias se formem. Existe um equilíbrio delicado entre a quantidade total de matéria e energia e a taxa de expansão do espaço. É como andar numa corda bamba, um pequeno desequilíbrio de qualquer lado, e tudo teria dado errado. Se houvesse matéria demais, o universo teria desabado sobre si mesmo antes mesmo de estrelas surgirem. Se tivesse matéria de menos, teria se esticado tanto que nada conseguiria se juntar para formar planetas, estrelas ou vida. No entanto, aqui estamos 13,8 bilhões de anos depois do Big Bang, observando esse universo incrivelmente estável. O que isso tudo quer dizer? Que há algo maior por trás, um propósito? Ou será que estamos apenas em um dos raros universos possíveis onde tudo deu certo? E é por isso que podemos estar aqui fazendo essas perguntas. Seja como for, o universo nos convida a refletir. Talvez não tenhamos todas as respostas agora, mas a busca por elas já nos mostra o quanto somos parte de algo extraordinário. Descobrimos que, para o universo ser como é hoje, um equilíbrio extremamente preciso teve que existir desde o início. A taxa de expansão inicial e a quantidade total de matéria e energia precisaram estar ajustadas com uma precisão absurda, algo como acertar de primeira um número de 1 em 1 trilhão, 3 vezes seguidas, e logo depois disso, adivinhar corretamente o
resultado de 16 caras ou coroas consecutivos. As chances disso acontecer ao acaso são praticamente nulas. Mas será que o universo simplesmente nasceu assim, já com esse ajuste finíssimo entre sua composição e sua expansão? Será que sempre foi desse jeito? A ciência não se contenta em dizer foi uma coincidência. Quando algo parece muito bem encaixado sem uma explicação clara, buscamos entender por que esse encaixe existe. Uma das hipóteses levanta a possibilidade de que existam muitos outros universos, com diferentes leis e configurações. Nós apenas existimos neste, justamente um onde a vida é possível. É por isso que tudo parece tão afinado para a nossa existência. Mas confiar apenas nessa ideia, conhecida como princípio antrópico, é como dizer, é assim porque teve que ser. E isso, por si só, não resolve o enigma. É uma resposta que não traz uma explicação científica de verdade. Para uma teoria ser cientificamente válida, ela precisa fazer duas coisas: explicar como o fenômeno ocorre e fazer previsões que possamos testar. Se a explicação depende só das condições iniciais, mas não nos permite investigá-las nem testá-las, ela perde força científica. Mesmo que outros universos existam, se não pudermos observá-los ou entender como surgiram, essa ideia fica mais próxima da especulação do que da ciência. Agora, se uma fase anterior do nosso próprio universo foi responsável por definir essas condições iniciais, e se isso ainda gerar previsões que podemos observar hoje, aí sim temos algo poderoso. Um bom exemplo disso é a teoria da inflação cósmica. Ela propõe que o universo passou por uma expansão violentamente rápida logo após o Big Bang. Essa inflação teria esticado o universo, deixando-o com a densidade e a taxa de expansão exatas para o que viria depois. Além disso, a teoria faz previsões concretas que podem ser testadas com observações do fundo cósmico de micro-ondas e outras evidências. E, para ter uma ideia de quão delicado é esse equilíbrio, o astrônomo Martin Rees identificou 6 números fundamentais que parecem ter sido afinados para permitir a existência da vida e reuniu isso no livro Just Six Numbers. Um desses números, chamado N, representa a força relativa entre o eletromagnetismo e a gravidade. O valor é 10 elevado à potência de 36, uma diferença imensa. Se fosse um pouco diferente, as estrelas, como o Sol, poderiam nem existir, ou queimariam combustível rápido demais para que a vida tivesse tempo de surgir. Outro número, o Epsilon, mostra a quantidade de massa de hidrogênio convertida em energia durante a fusão nuclear nas estrelas. O valor é 0,07. Se fosse 0,06, quase nenhuma fusão ocorreria e o universo teria apenas hidrogênio. Se fosse 0,08, o hidrogênio teria sido consumido logo no começo, sem chance para a formação de estrelas a longo prazo. Em ambos os casos, a vida como conhecemos seria impossível. Esses números não foram escolhidos, eles simplesmente são assim. Mas o fato de permitirem a nossa existência nos leva a perguntar por que são assim. E é exatamente essa busca por respostas testáveis que faz da ciência uma ferramenta tão poderosa para entender o universo e talvez até um dia os outros universos. Agora, vamos olhar para o terceiro número, chamado ômega. Ele é representado por esse símbolo aqui, ômega. Esse valor indica a proporção entre a densidade real da matéria no universo e uma densidade crítica teórica, aquela que, se fosse ultrapassada, faria com que o universo inteiro colapsasse sob seu próprio peso gravitacional. E o valor de ômega fica em torno de 0,3. Esse número é essencial porque influencia diretamente na velocidade da expansão do universo. Se fosse muito maior, o universo teria implodido logo após o Big Bang, antes mesmo que as estrelas tivessem a chance de nascer. Se fosse menor, a expansão seria tão acelerada que a matéria se espalharia rápido demais, impedindo a formação de galáxias, sistemas solares e, claro, a vida como conhecemos. É como se estivéssemos andando na corda bamba entre o colapso total e o caos da dispersão. Em seguida, temos o número chamado lambda, representado pela letra grega lambda. Ele está relacionado com a constante cosmológica, uma espécie de energia misteriosa que age como um empurrãozinho vindo do vácuo do espaço, provocando a expansão acelerada do universo. O valor de lambda gira em torno de 0,69
1968. Lambda é um dos principais candidatos a explicar aquilo que chamamos de energia escura. E aqui entra um detalhe curioso. Se esse valor fosse muito maior, o universo teria se expandido tão depressa que estrelas e galáxias nunca teriam tido tempo de se formar. Se fosse menor, a expansão poderia ter parado ou até revertido, colapsando tudo. Estamos de novo numa faixa extremamente precisa. Parece até calibrado. Agora vamos ao quinto número, chamado Q. Ele mede a intensidade das flutuações no universo primitivo. Basicamente, é a quantidade de energia necessária para romper um superaglomerado de galáxias, comparada à energia total contida nele. O valor é minúsculo, cerca de 10 elevado a menos 5. Esse número é fundamental, porque essas pequenas flutuações se tornaram, com o tempo, as estruturas do cosmos. Estrelas, galáxias, planetas. Se Q fosse um pouco menor, o universo seria quase imóvel, sem movimento, sem estrutura. Se fosse maior, teríamos um universo tomado por buracos negros e colapsos gravitacionais. Nenhuma dessas situações permitiria vida. O equilíbrio, mais uma vez, é impressionante. E o sexto número é o D, que representa o número de dimensões espaciais do nosso universo. Esse valor é três dimensões espaciais: altura, largura e profundidade. Pode parecer simples, mas é exatamente essa estrutura que permite órbitas planetárias estáveis, movimento previsível e a possibilidade de formação de sistemas complexos. Se houvesse 4 dimensões espaciais, as órbitas seriam instáveis. Com apenas 2, as leis da física, como conhecemos, não permitiriam a existência de vida. Esses 6 números, juntos, formam uma espécie de código cósmico, uma configuração incrivelmente específica que permite que o universo exista da maneira como ele é e que a vida tenha surgido dentro dele. Pequenas alterações em qualquer um desses valores mudariam tudo. As estrelas poderiam nem sequer acender. As galáxias talvez nunca se formassem. Ou, quem sabe, o universo teria se expandido tão rápido que nada teria tempo de acontecer. E isso levanta uma pergunta profunda. Por que esses números são assim? Foi sorte? Acaso? Ou existe alguma razão mais profunda, talvez ainda não compreendida pela ciência? Existe uma hipótese, conhecida como princípio antrópico. A ideia é simples. O universo tem as propriedades que tem porque, se fosse diferente, não estaríamos aqui para observá-lo. Pense nisso. Se o universo não fosse propício à vida inteligente, não haveria ninguém para perguntar por quê. A nossa própria existência já é uma pista, talvez não da resposta, mas da pergunta certa a se fazer. A ciência nos explica como as coisas funcionam, como o espaço se curva, como a gravidade age, como os elementos se formam. Mas o porquê por trás de tudo isso continua sendo um dos maiores mistérios do cosmos. E talvez, apenas talvez, entender o universo seja também uma forma de entender a nós mesmos. Em 1973, um físico e matemático australiano chamado Brandon Carter publicou um artigo que mudou a forma como pensamos sobre o universo e levantou uma hipótese intrigante. Talvez o universo pareça tão ajustado para a vida inteligente, justamente porque, se não fosse assim, nós nem estaríamos aqui para perceber isso. Essa ideia ficou conhecida como princípio antrópico. Mas, curiosamente, essa noção já estava sendo discutida anos antes, lá no final da década de 1950, pelo físico Robert Dicke. Ele se perguntava por que as leis da física tinham exatamente as propriedades que têm, e considerou que talvez fosse porque essas leis precisavam permitir a existência da vida para que alguém pudesse estar aqui fazendo essas perguntas. Com o tempo, o princípio antrópico foi dividido em 2 versões principais. A versão fraca diz que só podemos observar um universo em que a vida inteligente é possível, porque, caso contrário, não estaríamos aqui para observar nada. É como olhar ao redor de uma sala e perceber que ela foi feita para você, mas, na verdade, é só porque, se não fosse confortável, você já teria saído. Já a versão forte vai além. Sugere que o universo foi, de fato, moldado
talvez até planejado, para permitir o surgimento da vida inteligente. Lá pelos anos 1950, os cientistas estavam tentando entender como os elementos mais pesados, que o hidrogênio e o hélio, surgiram. Eles sabiam que as estrelas faziam fusão nuclear, transformando hidrogênio em hélio, mas isso explicava só os dois elementos mais leves do universo. O problema era que, ao tentar combinar elementos para formar algo mais pesado, como o carbono, os cálculos simplesmente não fechavam. Faltava estabilidade. Era como se a natureza tivesse pulado um degrau importante da escada. Em 1952, o astrônomo Fred Hoyle usou o princípio antrópico de uma forma criativa. Ele raciocinou que, como o carbono é essencial para a vida, então o universo tinha que ter um jeito de criá-lo. Foi aí que ele fez uma previsão ousada. Sugeriu que deveria existir um estado específico e até então desconhecido do carbono 12, que permitiria sua formação a partir da colisão de 3 átomos de hélio. A previsão desafiava tudo o que se conhecia na física nuclear da época. Mesmo sem nenhuma evidência experimental, Hoyle apostou alto. Contou sua ideia ao físico nuclear William Fowler, que decidiu investigar. 5 anos depois, esse estado realmente foi descoberto. Isso não só confirmou a teoria, como também revelou o chamado processo triplo alfa, responsável pela formação do carbono nas estrelas. A descoberta foi tão importante que, junto com Geoffrey e Margaret Burbidge, eles publicaram um artigo explicando a origem de todos os elementos pesados do universo, forjados no interior das estrelas gigantes e espalhados pelas supernovas. Esse tipo de raciocínio mostra como o princípio antrópico pode ajudar a entender por que o universo tem propriedades tão precisas. Por exemplo, se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo colapsaria em buracos negros antes que qualquer estrela pudesse se formar. Se a energia escura fosse apenas 100 vezes maior do que é, a expansão acelerada teria afastado os átomos uns dos outros antes que qualquer coisa pudesse se organizar. E se não houvesse um leve desequilíbrio entre matéria e antimatéria, o universo seria vazio. Ou seja, tudo precisa estar dentro de uma faixa muito específica para que a vida e até mesmo a matéria exista. Parece coincidência demais? Pode ser, mas ainda assim, isso não é uma explicação científica por si só. Sabemos, por exemplo, que há mais matéria do que antimatéria, mas o princípio antrópico apenas diz que precisamos disso para existir. Ele não explica o porquê disso acontecer. Alguns físicos consideram que as leis da natureza poderiam ser diferentes, com outras constantes e valores. E nesse caso, só estaríamos aqui porque o nosso universo, entre infinitos possíveis, é um dos poucos que permite observadores conscientes. O problema é que essa linha de pensamento, sozinha, não nos ajuda a entender como esse universo em particular surgiu. E quando chegamos a questões como a constante cosmológica e a energia escura, isso tudo fica ainda mais complicado. Muita gente se pergunta por que o universo parece ser tão cuidadosamente ajustado para permitir a existência como a conhecemos. Um dos maiores enigmas está na constante cosmológica, um valor incrivelmente pequeno, cerca de 10 vezes menor do que as previsões teóricas sugeririam. Essa discrepância é tão absurda que alguns pensadores propõem que só podemos aceitá-la como um dado do qual não se pode fugir. Mas será que isso é o suficiente? Essa linha de raciocínio, embora comum, acaba abrindo mão da ideia de que as propriedades do universo podem ser explicadas por leis físicas profundas e mecanismos que ainda não compreendemos totalmente. É como se jogássemos a toalha diante do mistério. E esse não é um caso isolado. Em outros pontos da física, enfrentamos dificuldades parecidas, por exemplo, o desequilíbrio entre matéria e antimatéria no universo, que foge em 10 ordens de magnitude das nossas expectativas. Ou o fato de que as massas das partículas fundamentais variam em 19 ordens de magnitude, algo que a física atual ainda não explica
explica. E há também a gravidade, incrivelmente mais fraca do que outras forças, mais de 30 ordens de magnitude, para ser exato. Aceitar que é assim porque estamos aqui não nos ajuda a entender nada de novo. Afinal, o universo poderia ter propriedades bem diferentes e ainda assim permitir formas de vida que se perguntariam pelas mesmas coisas. É por isso que o chamado princípio antrópico, que tenta justificar as condições do universo com base na nossa existência, não pode ser nossa única resposta. Ele pode ajudar a nortear algumas hipóteses, como fez para Fred Hoyle no passado, mas não explica o porquê nem o como. A ciência de verdade quer mais do que apenas aceitar coincidências. Ela busca entender a origem, a dinâmica e as leis que regem tudo isso. Precisamos investigar a fundo, com mente aberta, mas sem perder o rigor. Só assim conseguiremos encontrar respostas mais completas e satisfatórias. Pense nisso. Se não fosse pela presença da energia escura, e se o universo tivesse apenas matéria e radiação, talvez não tivéssemos tempo suficiente para formar estruturas complexas como galáxias, estrelas ou até mesmo planetas. A expansão acelerada do universo impõe um senso de urgência, exigindo que as flutuações de densidade do início do cosmos tivessem pelo menos 0,00001% da densidade média. Qualquer valor menor que isso, e o universo teria se tornado um mar vazio e sem estrutura. Por outro lado, se essas flutuações tivessem sido um pouco maiores, digamos, em torno de 0,003%, teríamos um universo repleto de estruturas como a nossa. Mas se fossem ainda maiores, o resultado poderia ser desastroso. Um universo cheio de buracos negros, formados logo no início. Em outras palavras, o equilíbrio era delicado. O universo precisou nascer com caroços, regiões de densidade mais alta, no tamanho certo. Se a inflação cósmica tivesse agido de maneira diferente, esses caroços teriam sido pequenos demais ou grandes demais, e o universo como o conhecemos não teria se formado. A verdade é que nossa existência depende de uma combinação extremamente rara de fatores. Quando dois aspectos da natureza, que parecem não ter nenhuma ligação direta, se alinham quase perfeitamente, nossa responsabilidade como cientistas e pensadores é procurar uma explicação. Chamar isso de coincidência deve ser sempre o último recurso, e só quando todas as outras possibilidades forem esgotadas. O caminho é claro. Precisamos criar teorias que gerem previsões reais, que possam ser testadas com experimentos e observações. Só assim conectamos nossas ideias à realidade. E isso já vem acontecendo. Previsões sobre flutuações de densidade feitas por modelos inflacionários foram confirmadas por medições da radiação cósmica de fundo e pela estrutura em larga escala do universo. Claro, ainda há muito a ser testado. Talvez nossa explicação atual não seja definitiva, mas o que não podemos fazer é fingir que esse problema não existe. O universo parece estar ajustado de forma precisa, e o simples fato de estarmos aqui já é uma pista poderosa disso. Agora, se tudo isso ainda te parece estranho, tem uma última pergunta que talvez te intrigue ainda mais. E se o universo inteiro for apenas uma ideia na mente de alguém? Para mergulhar nessa possibilidade, você vai precisar assistir o próximo vídeo. Talvez nossa explicação atual não seja definitiva, mas o que não podemos fazer é fingir que esse problema não existe. O universo parece estar ajustado de forma precisa.